Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, hoje quero falar sobre o sistema de saúde aqui no Distrito Federal. Queria que os nossos ouvintes da Rádio Senado, do TV Senado, ficassem bem atentos. O panorama do sistema de saúde do Distrito Federal é desolador, senhor presidente. Os problemas acumulam-se, desde a precária infraestrutura física das unidades de atendimento até a falta de leitos. Não há profissionais nem remédios suficientes para suprir a demanda e em muitos hospitais os equipamentos não funcionam. Basta fazer uma visita rápida a qualquer hospital ou posto de saúde de Brasília ou das cidades satélites para entender a grave situação que aqui eu coloco. No hospital de base, por exemplo, pacientes e médicos têm de subir vários lances de escada porque parte dos elevadores estão interditados. Excelência. No Hospital Regional do Gama, importante cidade aqui do Distrito Federal, o atendimento acontece lentamente e quase às escuras. Nos corredores, lâmpadas estão queimadas e as paredes apresentam grandes rachaduras. A saúde do Distrito Federal pede socorro. No Hospital Regional de Planaltina, faltam até cadeiras. Os doentes precisam enfrentar horas de espera em pé ou sentados, pasme, senhores, sobre pedaços de papelão estendidos no chão. Isso é o Hospital Regional de Planaltina, uma cidade bastante antiga, cidade pioneira aqui do Distrito Federal. Em Sobradinho, no Hospital Regional, que é o hospital onde se faz, inclusive, residência, a sala de hemodiálise tem vários vazamentos e o piso está constantemente molhado. Alguns dos grandes hospitais do DF têm mais de 30 anos de funcionamento. O materno-infantil e o de base, por exemplo, são da minha idade, são da década de 60. Eu tenho 55 anos, a idade de Brasília. Isso não seria um problema, obviamente, se houvesse um cronograma consistente de reforma e conservação, mas, lamentavelmente, não há, Excelência. Queres uma parte, Berger? Por favor. Me concede uma parte? Pois não, senador. Senador Hélio José, Vossa Excelência aborda um assunto da mais expressiva relevância, cujo interesse transcende os limites políticos para se transformar num momento de angústia e de tristeza de milhares e milhares e milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Essa questão que Vossa Excelência aborda é oportuna, real e verdadeira, não só aqui no Distrito Federal, mas, por incrível que pareça, me parece que é praticamente em todo o país, inclusive no meu estado, o estado de Santa Catarina. Lamentável. Quando nós entramos na vida pública, a gente entra com os sonhos, os ideais, e parece que a gente tem a força para enfrentar os desafios, os problemas e os obstáculos e vencer. Depois que a gente assume, a gente vê que a realidade é um tanto quanto diferente. Mas esse assunto é muito importante, porque a saúde das pessoas não é um papel. Nós não estamos mexendo com papel, nós estamos mexendo com vidas humanas. Perfeito. As pessoas querem viver mais e viver melhor. A expectativa de vida é o maior patrimônio. E nós não podemos poupar recursos nem investimentos para mudar essa triste realidade. Eu vim para cá com um sonho, o sonho de, no final do meu mandato, observar uma nova realidade com relação aos atendimentos, principalmente nos hospitais brasileiros. Eu fiz essa pergunta para o ministro da Saúde quando ele esteve aqui, se eu ia conseguir atingir esse objetivo. Ele, evidentemente, que disse que esse objetivo era um objetivo dele também,
e é um objetivo de todos nós. Por isso que eu quero me associar a Vossa Excelência, ao Ministro da Saúde, ao Secretário de Estado de Saúde aqui do Distrito Federal, melhor dizendo, e de todos os secretários de estados e municipais, para que a gente possa fazer uma corrente positiva de fé, mas não só de fé, de atitudes, porque essas questões se resolvem com atitude. É preciso enfrentar o problema de frente, né? As obras são importantes, mas as pessoas são mais importantes. E nós devemos ter isso sempre na nossa mente e no nosso coração. Parabéns a Vossa Excelência pela abordagem de um tema tão importante que causa em mim uma profunda preocupação que tem com o futuro dos nossos hospitais, sejam eles públicos, privados ou filantrópicos. Muito obrigado, Vossa Excelência, senador Dário Berger. Eu acolho na íntegra a parte, muito importante. Quero dar uma parte também ao senador Regufe, Distrito Federal. Senador Hélio José, eu, em primeiro lugar, quero me associar a Vossa Excelência nessa preocupação com a saúde do Distrito Federal. E considero esse, provavelmente, hoje o maior problema do Distrito Federal, é a saúde pública que a gente tem aqui. Eu apresentei algumas emendas ao orçamento voltadas para a saúde, emendas essas que agora, com a aprovação do caráter impositivo das emendas parlamentares, o governo é obrigado a executar. E acho que é uma forma que nós, parlamentares, temos de dar uma contribuição para aumentar os recursos nessa área. Eu coloquei, por exemplo, para esse ano de 2015, 3 milhões de reais para compra de remédios para os hospitais públicos aqui do Distrito Federal. Outros 3 milhões para a construção de novos leitos hospitalares aqui no Distrito Federal e outros 2.320.000 para a compra de equipamentos para a rede pública de saúde do Distrito Federal, que também é importante. E considero importante o seu pronunciamento nesse momento que é o início de um novo governo que nós temos aqui no Distrito Federal. Um governo que nós ajudamos a eleger e sobre o qual nós temos uma grande expectativa de uma mudança, porque é o que toda a população do Distrito Federal sonha, com um governo que atenda às suas necessidades básicas, que é a segurança, a educação e a saúde. Na minha concepção, o governo deveria concentrar os seus recursos públicos prioritariamente nessas 3 áreas que são as áreas principais da atuação do Estado. O Estado gasta muito com as atividades meio do Estado e pouco com as atividades fim do Estado. Na minha concepção, o governo deveria gastar mais nessas 3 áreas, mais em saúde, mais na educação, mais na segurança pública. E eu acho que, fazendo isso, nós teríamos um governo diferente, um governo melhor. E eu, pessoalmente, tenho uma expectativa muito grande com esse governo. Não só porque ajudei a eleger, mas porque também tenho confiança na integridade e na boa intenção do governador Rodrigo Hollenberg. E espero que ele tenha o discernimento e a clareza para fazer as mudanças que a população precisa nessa área. Porque a população precisa muito e é importante que a população seja bem atendida pelos caros impostos que a população paga. Então, espero que esse governo faça essa mudança. Estou com ele, estou apoiando esse início de governo e espero que as mudanças que daqui para frente sejam implementadas sejam mudanças positivas e não muitas vezes negativas, como a gente vê em alguns governos que entram e acaba que as coisas pioram. Nós temos que saber reconhecer as coisas boas que tiveram para trás também, mas temos que olhar para o futuro, para o Distrito Federal que a gente sonha. E acho que uma das formas que nós, parlamentares, podemos dar de contribuição para ter uma saúde pública melhor é colocar recursos públicos nas nossas emendas ao orçamento nessa área aqui no Distrito Federal. Muito obrigado, senador Regufe. Também acolho o vosso pronunciamento na íntegra, muito oportuno e real. Senador Cristóvão. Senador Hélio José, primeiro minha satisfação de ver um senador da íntima base do governo, inclusive com o vice-governador do seu partido, aqui fazendo essas afirmações, essas críticas, essas preocupações. É para isso que nós somos eleitos.
Segundo, dizer que a sua preocupação com a saúde traz uma dimensão social muito importante para o seu discurso, que eu já tenho feito tantos elogios no que se refere à sua preocupação com energia, especialmente energia solar, que é o futuro do Brasil, que não consigo entender como, em função das pressões lobistas dos barrageiros, ninguém queira fazer o processo de substituição para a energia solar ao longo do tempo, obviamente. Agora, no que se refere às críticas ao governo, temos que fazer. Já era tempo do governo estar fazendo algumas medidas que mudassem a realidade, embora estejamos hoje melhor, a meu ver, do que estávamos em 31 de dezembro. Perfeitamente. Mas o que não me convence é o governo do Rodrigo Hollenberg não ter retomado com a dimensão que poderia o projeto Saúde em Casa do meu governo. O senhor acompanhou perfeitamente. Se lembra? Senador Dário, aqui não se precisava andar para ir ao médico. Não tinha fila, a não ser quando tinha algumas especialidades. Mas ninguém precisava ir ao hospital por causa de dor de barriga, dor de cabeça, dengue mesmo, se tivesse, e a gente conseguiu evitar. Perto, em um raio de pouca distância, nós colocamos pequenas casinhas, onde tinha ali um médico, um assistente social, um enfermeiro, e que ia nas casas. Eu, às vezes, encontro gente aqui na rodoviária que chora dizendo, no seu tempo, o médico ia na minha casa. Eu não sei por que não se retomou isso. O governo que ele fez parte, que ele foi secretário. Eu lamento muito que não esteja havendo isso. A mesma coisa na educação. O governador já podia estar fazendo alguns gestos que não implicam em gastos, pelo menos agora. Ele já podia ter criado um Instituto de Educação no Distrito Federal, nos moldes da Faculdade de Medicina, que foi criado há algum tempo atrás. Ele já podia estar fazendo uma opção de gestos para a educação que não está fazendo. Por isso, eu fico satisfeito de vê-lo na tribuna, levantando esse problema, e eu espero que ele, se tomar conhecimento, tome como uma tentativa de contribuir para o seu governo. E não aqui como uma tentativa de prejudicar ou de falar mal do governo. É a tentativa de contribuir, que nem sempre hoje em dia a gente consegue, apesar da participação que tivemos na eleição dele. Parabéns e, como brasiliense, eu lhe agradeço. Muito obrigado, senador Cristóvão. Vossa Excelência toca no ponto real. A crítica aqui é construtiva, a crítica aqui é de quem quer ajudar a Brasília ser cada vez melhor, né? São realizadas apenas obras emergenciais, depois de processos licitatórios lentos e mal planejados. O orçamento destinado à manutenção predial de todas as unidades de saúde do Distrito Federal é insuficiente. Não chega a 4 milhões de reais para arcar com as despesas de natureza, como conserto de telhados e pavimento, impermeabilização e até reparo de equipamentos. Daí essas emendas que o nosso senador Regufe fez e que eu fiz e que o senador Cristóvão fez. As minhas emendas que eu fiz foi 5 milhões para a saúde, 4 milhões para a educação, 1 milhão de reais para o meio ambiente. Os meus 5 milhões que eu fiz para a saúde foi visando melhoria do Hospital de Ceilândia, do Hospital de Samambaia e do Hospital de Paranoá, onde lá estou prevendo a troca de todas as luminárias por lâmpadas de LED, lâmpadas mais econômicas, e estou prevendo a construção de painéis fotovoltaicos nesses 3 hospitais para que eles fiquem com autossuficiência energética e economize mensalmente na ordem de 120 a 150 mil reais que eles pagam de energia todo mês, podendo reverter esse recurso para insumos básicos necessários para que o hospital funcione. O quadro piora, senhores senadores, se pensarmos que no Riacho Fundo e no Recanto das Emas nem sequer há hospitais. Quem precisa de atendimento acaba sobrecarregando outras unidades, como o Hospital de Samambaia, cuja a capacidade de acolhimento mal dá conta da demanda local. A precária infraestrutura, que já é um problema e tanto, junta-se à deficiência de leitos na rede de saúde do Distrito Federal. Há
apenas 440 vagas em UTI e pouco mais de 4.500 vagas para internação disponíveis. Pasme, meus queridos senadores, apenas em Ceilândia, para atender às recomendações da Organização Mundial de Saúde, seria necessários, no mínimo, mais 700 leitos. Ceilândia é a maior cidade do Distrito Federal. Sobradinho, hoje tem 350 mil habitantes e conta com 275 leitos. Apenas 5 a mais do que tinha há 35 anos, quando foi inaugurado o Hospital Regional e a cidade contava apenas com 57 mil habitantes. Hoje, Sobradinho tem mais de 200 mil habitantes. Muitos pacientes desesperados para conseguir atendimentos e vaga nos hospitais recorrem à justiça e até ganham as causas, mas os estabelecimentos de saúde não têm condições físicas para receber essas pessoas, que esperam meses por procedimentos e acabam com a saúde ainda mais comprometida. Em 2014, foram concedidos mais de 2.000 liminares a doentes que pediam leitos e cirurgias e até medicamentos, meu caro senador Eunício Oliveira. Senador Hélio José. Pois não, senador. Eu vou tomar a liberdade. Pois não, senador Paim. De pedir uma parte a Vossa Excelência, enquanto o senador Lazier ainda está presidindo, para que eu possa registrar a presença aqui de duas figuras ilustres, lá do nosso Rio Grande, que Vossa Excelência conhece muito bem. O deputado Giovanni Cellini, federal, trouxe aqui o doutor Lucchesi. O doutor Lucchesi, me permita que eu diga aqui, Vossa Excelência conhece, é daqueles homens que faz o bem sem olhar a quem. Eu já disse isso para ele, mas repito aqui de público. Ele é o médico que cuida do coração da senadora Ana Amélia, do senador Simão, meu, e não sei se Vossa Excelência precisou. Não mas ele é o médico ainda, que faz... Sabe o que é você ligar para ele em qualquer hora do dia ou da noite? Dizer ele assim, onde está que eu vou ir resolver? Então eu queria dar esse depoimento. E faz de coração, faz de alma, de coração. Então, doutor Lucchesi, eu dou esse depoimento aqui de forma carinhosa e respeitosa, porque o senhor merece. Oportuno o seu registro. Um dia, todo o sistema de saúde do país seja inspirado no coração e na alma dele. Com certeza será bem melhor. Oportuno o seu registro, senador Paulo Paim. Eu tenho dito lá no Rio Grande do Sul que o doutor Fernando Lucchesi, uma das maiores expressões médicas do Brasil, é o homem que mais teve nas mãos os corações gaúchos e salvando-os quase todos. Então, muito bem recebido. Aliás, se permite, senador Hélio José, numa tarde em que Vossa Excelência traça críticas à situação da saúde pública, coincidentemente, agora à tarde, daqui a pouco mais, haverá na bancada gaúcha uma importante reunião coordenada pelo deputado Cellini, que aqui está também, exatamente para discutirmos a calamidade que vive a saúde pública do Rio Grande do Sul. Portanto, não é exclusividade da capital federal, inúmeros estados, mas principalmente o estado do Rio Grande do Sul com esta crise. E por isso está aqui também lideranças das áreas médicas e administrativas da saúde, entre elas, doutor Fernando Lucchesi. Oportuno registro. O senhor tem a palavra para concluir. Muito obrigado, Excelência, senhor presidente Lazier e Paim. Como se não bastasse as carências de infraestrutura e a insuficiência de leitos, faltam profissionais nas unidades de saúde. Segundo informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o déficit é de aproximadamente 4.500 servidores, entre médicos de diversas especialidades, enfermeiros, dentistas, técnicos e auxiliares de saúde. Os que trabalham sofrem pressão enorme em ambiente de trabalho precário, às vezes até insalubre, cobrindo plantões intermináveis e trabalhando em escalas exaustivas para tentar suprir, ainda que precariamente, a escassez de mão de obra. Esses obstinados profissionais ainda terão de enfrentar mais uma luta nos próximos dias com a ameaça de derrubada do plano de carreira da categoria pelo GDF, com significativa redução de salários. Eu, sinceramente, quero fazer um apelo ao senador, ex-senador e atual governador Hollenberg, que tem o meu apoio. Estou aqui como coordenador da bancada, estou junto com o Hollenberg para que o DEV que não mexa com o plano de carga e salário dos servidores de saúde, para não tornar a situação mais caótica.
Mais de 30 sindicatos monitoram a situação, pois pode haver impactos sérios para as famílias de milhares de servidores. Chama a atenção do governador Rodrigo Hollenberg para essa situação, pois ela pode gerar uma greve geral e mergulhar definitivamente no caos o Serviço de Saúde Pública do Distrito Federal. Engrossa a lista de problemas a escassez de medicamentos. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Saúde, faltam mais de 70 remédios para os pacientes do SUS no DF, inclusive alguns destinados a tratamento de doenças cardíacas e a câncer. Até 2014, o Hospital de Base era referência nacional em transplante de rins. Este ano, por falta de medicamentos diversos, foram suspensos todas as cirurgias dessa natureza, lamentavelmente. Meu irmão era médico, aposentou aqui na Secretaria de Saúde, foi diretor-geral da UTI pediátrica, e nós sabemos o tanto que é grave essa questão de saúde. Eu, como pai de uma estudante de medicina, está fazendo o 5º ano de medicina, eu sei o tanto que é importante a medicina, os profissionais da saúde e o cuidado que a gente tem que ter nessa área, senhor presidente Dário Berger. Por fim, mas não menos importante, ao absurdo dos equipamentos caríssimos que estão abandonados, sem qualquer manutenção em muitos hospitais da cidade. No Hospital de Base, o maior hospital de Brasília, um PET scan, aparelho de ressonância para diagnóstico de câncer, que custou aproximadamente 4 milhões de reais, foi comprado em 2013, mas nem sequer foi ainda instalado. No Hospital de Sobradinho, há filas para a realização de procedimentos de hemodiálise, porque as máquinas estão paradas. Senhoras e senhores senadores, a diálise é um procedimento fundamental para a qualidade de vida do paciente renal crônico. É a diferença entre a vida e a morte, em boa parte dos casos, assim como o diagnóstico precoce de um câncer. Anos de descuidos e má administração levaram o sistema de saúde do Distrito Federal à beira do abismo. Embora o governador esteja ciente da situação, visto que declarou estado de emergência na saúde do DF, antes de completar o 1º mês de mandato, é preciso que faça maiores e mais urgentes esforços para restabelecer o atendimento na rede pública de saúde do DF, com qualidade e presteza. O novo governo achou a situação difícil quando assumiu, mas a população já vem sofrendo com esses problemas, lamentavelmente, há muitos anos. Como brasiliense de coração e agora como senador pelo Distrito Federal, faço um apelo comovido para que o GDF haja com a maior celeridade possível no sentido de promover a ampliação, a modernização dos hospitais e demais unidades de atendimento, de contratar mais profissionais e recompor o quadro da Secretaria de Saúde, através da realização de concursos públicos, de reconstituir os estoques de medicamentos em toda a rede pública de saúde do nosso Distrito Federal. Nesse sentido, senhor presidente, como coordenador da bancada federal do Distrito Federal, pretendo discutir essa questão e ajudar o governador Rodrigo Hollenberg a superar, no mais curto período de tempo, essa grave situação da saúde pública no Distrito Federal. Quero contar, inclusive, com a colaboração desse nosso Senado, do Congresso Nacional, porque não é possível a capital do país, tal qual como outros estados, está passando por tanta dificuldade na saúde pública. É necessário investir, para concluir, senhor presidente, é necessário investir mais na saúde primária, melhorando o primeiro atendimento, igual o senador Cristóvão falou, saúde em casa, evitando filas intermináveis nos hospitais e melhorar o atendimento e com isso melhorar o atendimento emergencial nesses hospitais, porque hoje quando a gente chega no hospital tem gente de dor de cabeça, gente com dor de barriga e aquele entendimento que seria o necessário, que aquela pessoa baleada, aquela pessoa acidentada ou outro com grave enfermidade não é atendido com a presteza necessária, porque o sistema primário não está com a devida atenção. Por isso que rogo que o Programa Saúde em Casa, que é um compromisso do meu governador, que eu elegi, tá certo? Que estou aqui para ajudar, seja o mais rápido possível implantado aqui no Distrito Federal. O bem-estar de muitos depende disso. Muito obrigado, Excelência, senador Dário Berger.
pela direção dos trabalhos e senhores e senhoras senadores.